Olá, eu sou a Ana Júlia Ramos e vou apresentar o meu relatório de auditoria financeira e controle interno referente ao Banco de Portugal entre os anos de 2020 e 2022, orientado pela professora coordenadora Ruth Abreu. O escopo desta análise se concentrou na avaliação da qualidade de informação financeira do Banco de Portugal entre os anos de 2020 e 2022, visando aprofundar o entendimento em auditoria financeira e controle interno. Então, foi examinado o balanço, a demonstração de resultado e as conformidades com os normativos contábeis. A estrutura desse trabalho ela compreendeu uma caracterização do Banco de Portugal, seus fatores econômicos e características relevantes, além de discutir seu sistema contabilístico e controle interno. Então, foram analisados também os seus riscos inerentes e de controle associado ao banco. Procedeu-se a uma comparação da certificação legal de contas, CLC, com as demonstrações financeiras, DF, e suas opiniões para cada ano, emitindo uma decisão como auditor pertencente à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, ou ROC, destacando pontos fortes e fracos, fundamentados nas normativas aplicadas. O Banco de Portugal, como Banco Central de Portugal, desempenha um papel crucial na estabilidade financeira nacional e internacional. Sua estrutura organizacional e missão essencial são delineadas em sua lei orgânica, garantindo autonomia administrativa e financeira. Em relação aos sistemas contabilísticos, o Banco de Portugal adota políticas alinhadas com as normas internacionais, investindo em atualizações e aprimoramentos contínuos para garantir a transparência e conformidade das suas demonstrações financeiras. A gestão de risco é um pilar fundamental, com políticas prudentes para identificar, avaliar e mitigar os riscos inerentes a operações do banco. A estrutura organizacional do Banco de Portugal reflete uma divisão clara de responsabilidades, garantindo uma gestão eficaz e coordenada de todas as atividades. Durante a revisão legal de contas, foram abordados os principais aspectos relacionados à opinião do auditor sobre as demonstrações financeiras. Conforme as normas internacionais de auditoria, as ISAs, é enfatizada a necessidade de emitir uma opinião robusta e precisa, garantindo a comparabilidade e confiança dos relatórios apresentados. A análise das demonstrações financeiras revela uma opinião consistente ao longo dos anos, emitida em conformidade com as diretrizes estabelecidas. Detalhes sobre a base para a opinião, matérias relevantes de auditoria e a responsabilidade dos órgãos de gestão e de fiscalidade são discutidos para cada um dos anos em análise. Além disso, destaca-se a importância das datas associadas à revisão legal de contas e a necessidade de conformidade com os prazos estabelecidos. Também é ressaltada a obrigação do revisor oficial de contas de emitir um documento de certificação legal de contas assinado e datado. Nosso primeiro ponto fraco é que o balanço e a demonstração de resultados eles são apresentados com unidades divergentes. Então, no exercício de financeiros nos anos de 2020, 21 e 22, o balanço e a demonstração de resultados do Banco de Portugal, no relatório de gestão, foram apresentados em euros, com valores expressos em milhões de euros, enquanto em outro momento, no relatório de demonstrações financeiras e notas, ambos os itens foram apresentados em euros, porém com os valores expressos em milhares. E essa forma de apresentação, ela pode potencialmente causar distorções nas apresentações dos valores, dificultando comparações e não está de acordo com os critérios apresentados na ISA 200. O segundo ponto fraco é que o balanço e a demonstração de resultados, eles têm ausências de notas explicativas. Então, nos relatórios de contas dos anos de 2020, 2021 e 2022, o Banco de Portugal somente inclui notas explicativas justificando seus valores em alguns dos itens do balanço e da demonstração de resultados, o que não está de acordo com a ISA 700. O primeiro item é que o balanço não está equilibrado. Então, o balanço referente aos anos de 2021 e 2022, eles apresentam divergências matemáticas em subitens dos ativos e passivos. E essa discrepância, que totaliza 1.000 euros entre ativos e passivos com o capital próprio e resultado líquido do período, indica que o balanço não está em equilíbrio financeiro, não estando em conformidade com o exposto na ISA 240. Temos também o ponto fraco, que diz que a rúbrica de facilidade de depósito está com uma variação muito elevada. Então, essa rúbrica, ela apresenta uma variação de 999.272% entre os anos de 2021 e 2022. Não foi apresentada nenhuma nota justificando tal variação.
que não está de acordo também com a norma ISA 240. Após uma análise das consolidações e demonstrações financeiras do Banco de Portugal nos anos de 2020, 21 e 22, não foram identificadas informações relacionadas às matérias relevantes de auditoria ao longo deste período, que não está de acordo com o delineado no parágrafo 30 da ISA 701. O último ponto fraco é referente à ausência do número de ROC, SROC e CMVM. Então, durante o ano de 2020, os relatórios eles não incluem nem o SROC, nem o ROC, nem o CMVM. Já em 2021, ainda há omissões de informação, desta vez em relação ao número do ROC e do SROC. E já em 2022, ele destaca a ausência somente do SROC. Né? Então, é importante ressaltar que a falta desses dados ele vai de encontro com estabelecidos na ISA 700, que exige a inclusão de informações específicas para uma auditoria adequada e transparente. A respeito das boas práticas, a primeira é que temos uma variação de empresa a auditar o relatório de contas. Então, o relatório de contas dos anos de 2020 e 2021 é auditado pela empresa Deloitte, e já em 2022 é pela PricewaterhouseCoopers, também conhecida como PwC. Essa prática ela demonstra um compromisso com a transparência e ética por parte do banco, ao optar por diferentes empresas de auditoria ao longo desses anos, estando em conformidade com a ISA 200. Segundo, a segunda boa prática é a demonstrações financeiras comparável entre os anos. Então, essas demonstrações elas são elaboradas seguindo o princípio da comparabilidade, o que significa que oferecem dados comparáveis de 2 anos em cada relatório de contas, seguindo o pressuposto na ISA 330. E, por fim, no relatório de auditoria do ano de 2020, a responsabilidade do órgão de fiscalização não está devidamente mencionada. A ausência dessa seção pode ser atribuída ao contexto desafiador que foi o ano de 2020, marcado pela pandemia, o que possivelmente dificultou as auditorias presenciais no Banco de Portugal. É importante ressaltar que, ao não se responsabilizar pela fiscalização, o auditor demonstra um posicionamento ético ao evitar fornecer informações falsas no documento de auditoria. No entanto, é essencial que o relatório cumpra com todas as exigências regulatórias para garantir a transparência e a conformidade com as normas contábeis e de auditoria, o que vai de acordo com o exposto na ISA 700. Por fim, para as considerações finais, podemos dizer que, durante a análise realizada nos últimos 3 anos, de 2020 a 2022, foram identificadas várias boas práticas nas apresentações de informações financeiras pelo Banco de Portugal, e essas práticas ela contribuem para a credibilidade das avaliações e fortalece a confiança dos stakeholders na integridade dos processos de auditoria. Além disso, foi observada uma consistência na apresentação das demonstrações financeiras ao longo desse período, o que facilita a comparabilidade entre os anos analisados. E essa coerência, né, na divulgação das informações financeiras é essencial para uma análise e interpretação adequada dos dados, proporcionando uma visão clara e evolução financeira do Banco de Portugal. Já para os pontos fracos, durante esse período também, foram identificados alguns pontos fracos na apresentação das informações financeiras pelo Banco de Portugal. E entre esses pontos destacam-se a discrepância na apresentação das demonstrações financeiras, ausência de notas explicativas, balanço não equilibrado e variações significativas em determinadas rubricas ao longo desse período analisado. E essas deficiências levantam preocupações sobre a consistência e transparência das informações financeiras divulgadas pelo Banco de Portugal, destacando a necessidade urgente de melhorias na qualidade e detalhamento das DFs. E esses pontos fracos também levantam questões sobre a eficácia do controle interno e processos de prestação de contas da instituição, exigindo a implementação de medidas corretivas para garantir a integridade e a confiabilidade das informações financeiras divulgadas. Obrigada.